Amém? Vamos ficar de pé agora. Vamos receber a nossa filha amada, palavra poderosa, palavra de poder nessa noite, antes da nossa viagem para o ID pregar o Evangelho. Nós vamos receber agora Humberto, uma grande mulher de Deus que vai ministrar a palavra de Deus. Então, meu amigo, se prepare aí, aperta o cinto aí que o avião vai subir agora, porque vai tremer tudo aqui, porque quando ela pega esse microfone e Deus toma ela, é o próprio Deus falando, e eu sei que Deus preparou essa noite para falar comigo e falar com vocês. Vamos receber minha filha, minha discípula da apóstola Ana, pastora Rosilene. Rose, está aqui tua aguinha, deixa Deus te tomar você, amém? Se precisar mais, o Teixeira traz mais, mas vamos pedir agora que o Espírito Santo venha usar ela, gente, como Deus usa essa mulher na palavra. E vai ser forte o que vai acontecer aqui hoje, porque eu sei que ela já estava em consagração, orando, buscando de Deus para trazer para a igreja essa palavra. Então vamos estender as mãos agora, como igreja, como corpo de Cristo, a abençoar a pastora Rosilene, e que ela venha ser um canal de bênção, para falar com nossas vidas e com a vida de vocês. Amém, queridos? Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, que seja o próprio Deus agora falando através da pastora Rosilene. Livra ela de todo mal, de toda seta. Que ela seja agora instrumento do Senhor. Que ela venha a ser usada poderosamente com essa palavra revelada que o Senhor colocou no coração da tua serva. Nós, como apóstolos, pastores, discípulos, líderes de multidões que estamos aqui, estamos prontos para receber a palavra de Deus, que vai falar com cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja aplaude a Jesus bem forte, amém? Aleluia! As crianças já podem subir, já estão abençoadas, pode se assentar, que Deus vai usar o vaso dele para falar conosco agora. O Val não foi embora, né? Está aí o Val? Ou foi trabalhar? Ah, lá ele lá, peguei ele lá, peguei. Você que não veio ouvir essa palavra dessa mulher hoje, você vai ver, amém? E vai estreitar para muita gente aqui, até para todo mundo, porque Deus vai usar no poder do fogo e na revelação. Pastora, se Deus mostrar a revelação, entregue, amém, queridos? Se Deus falar, entregue a revelação, porque eu assino embaixo que você é a boca de Deus nessa terra. Glória a Deus, olha só, que bênção, né? Glória a Deus. Que meus irmãos capazes, Senhor, amém? Glória a Deus. Na verdade, eu pedi ao Senhor uma palavra direcionada a crescimento nessa noite, amém? Posso ouvir um amém bem alto? Amém. Quem concorda diz amém? Amém, glória a Deus. Por que crescimento? Eu estava orando, na verdade, na primeira reunião que a gente teve ali, eu falei para os apóstolos, que o propósito do meu coração esse ano, irmãos, principalmente os que estão, os que são ali, que a gente está liderando, é claro que qualquer pessoa que precisar da nossa ajuda, a gente está disposto, mas eu tenho pedido muito para o Senhor, assim, o Senhor me dá a direção de crescimento espiritual na vida de cada um de nós. Por quê? A gente sabe, que os pais, os nossos paizinhos estão indo para fora, estão ultrapassando as fronteiras. Então, a unção automaticamente vai descer sobre a vida, daqueles que dizem, eis-me aqui, amém? Então, se você quiser, esse ano é o seu ano. Eu estou falando para todo mundo, esse ano é o nosso ano, em nome de Jesus, Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor procura aqueles que diz, eis-me aqui. Então Deus escolhe, essa palavra eu ouvi ali na reunião também, Deus escolhe? Não, somos nós que nos colocamos na presença dEle, e começamos a trabalhar, a pagar o preço, e o Senhor assim vai desenvolvendo, porque crescimento leva um certo tempo, não é da noite para o dia. Então, o crescimento muitas vezes parece que é algo meio enfadonho. Quem estudou bastante aqui, quem estuda, quem já foi para a faculdade, que tem que ficar ali 4 horas sentado estudando, para tentar tirar uma notinha, sabe o que é. Mas no final, vale a pena, porque o crescimento é algo que você vai levar para o resto da vida. E como,
a gente está nessa fase de desenvolvimento espiritual, buscando essa busca pelo Senhor, o Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre o quê? Sobre renúncia. Então eu gostaria que a igreja repetisse assim comigo: renúncia é o braço do equilíbrio para você. Eu vou falar também para mim, porque é pessoal na primeira pessoa, né? Quando o Senhor fala de desenvolvimento espiritual, a palavra do Senhor diz que a salvação é individual. Então, se você quiser crescer com Deus, você vai precisar olhar para dentro de você. Daí não é nós, porque a gente sempre fala, né? Quando a gente fala de pecador, a gente fala nós, né? Nós pecamos, nós erramos, mas quando se fala de crescimento, não é nós, é eu, porque depende somente de mim. O meu crescimento não depende do meu esposo, não depende dos obreiros, não depende da minha família, não depende, graças a Deus, do lar onde você nasceu, né, onde eu nasci, se for num lar espírita, se for num lar evangélico, se for num lar católico, até ser do evangélico, não depende de ninguém, só depende unicamente, exclusivamente de mim e de você. Por que braço do equilíbrio? Eu ouvi bastante vezes essa palavra ali dentro, equilíbrio. Porque o equilíbrio é o que vai trazer o tempero. O que a palavra do Senhor diz? Que nós somos a luz do mundo e o sal dessa terra. E o sal, a palavra do Senhor diz que se ele for insípido, ele não serve para nada. É isso que diz ali em São Mateus? Se o sal for insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens, diz a palavra do Senhor. E o que eu entendo ali, ser pisado pelos homens? Quando você é um sal bom, você traz um equilíbrio. Quando você é um sal insípido, você não serve, a não ser para ser pisado. Aí, é a a história de Ló, né? A esposa de Ló ali, que colocou a mão no arado, olhou para trás e ela se transformou no quê? Estátua de sal. E ela foi pisada. Então é isso que acontece. Nós temos que ter equilíbrio, temos que ser esse sal da terra, essa luz do mundo, para ter esse equilíbrio, para que as pessoas possam ver Jesus através de nós. Amém? Então, para alcançar o meu e o seu, o nosso chamado, esse ano eu coloquei aqui uns pontos específicos para que o Espírito Santo possa estar trabalhando na nossa vida. Primeiro ponto, eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Eu vou pedir para o Rafael primeiro colocar aquela imagem lá, Rafael, para mim, você pode pôr, fazendo favor? Vamos ver qual que é o nosso ponto de equilíbrio dentro da palavra do Senhor, primeiro. Aí depois você pode ir abrindo lá em Lucas 24, 49, olha lá. A cruz, para você que hoje está se alistando, dizendo, Senhor, eu quero a restauração na minha casa, Senhor, eu quero a salvação do meu marido, do meu filho, da minha esposa, do meu tio, da minha mãe, da minha avó, a cura deles, eu quero qualquer coisa. Você que quer se alistar, né, nesse chamado de Deus, que a Bíblia diz assim, ó, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque são poucos que querem ser chamados por Deus, mas querem tomar a cruz de Cristo. Então a cruz, ela deve ser a única glória para a sua e para a minha vida. Amém? É bom pegar a cruz? Não, né? A cruz, a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor Jesus levou sobre si, né, através dessa cruz, todos os nossos pecados, ó. A palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos os salvos é o quê? Poder de Deus. Então, a palavra da cruz, quando se fala em cruz, eu acredito plenamente nisso, que a única forma de nós termos o equilíbrio do Espírito Santo, né, na verdade, deixar o Espírito Santo trazer esse equilíbrio para nós, é se nós estivermos, né, exaltados lá nos pés da cruz. A única forma do Espírito Santo dominar as nossas vontades, as nossas emoções, é aos pés da cruz. Pelo menos para mim é assim, né? É aos pés do Senhor Jesus Cristo. É lá na cruz
Então eu quero que você foque bastante hoje, ó. A renúncia é o braço do equilíbrio para você. Se você não tiver renúncia, você não vai conseguir nem começar. Mas se você hoje falar, Espírito Santo, eu quero renunciar tudo que me afasta de você, aí ele já está começando a trabalhar aí no seu coração. Amém? Então vamos lá, primeiro ponto, vamos ler em São Lucas 24, 49. São Lucas 24, 49. Para quem está se alistando no exército do Senhor Jesus hoje, né? Exército de batalha. Porque este ano, Deus vai confundir o diabo para trazer a nossa vitória. Mas para isso, nós temos que deixar quem está na liderança da nossa vida? Senhor Jesus, né? Então diz assim, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Vamos ler todos juntos esse versículo da palavra do Senhor? Quero que você foque bem o ficai. Amém? Vamos ler aqui todos juntos no 3? 1, 2, 3. Glória a Deus. Poder de quem? Poder de Deus. O que é Jerusalém? Jerusalém é o lugar da casa de Deus. A palavra do Senhor diz isso, né? Jerusalém, Jerusalém, é a casa do nosso Senhor Jesus. Este ficar em Jerusalém representa a necessidade que nós, discípulos, cadê os discípulos do Senhor aqui? Eu sou uma, né? Aprendendo com o Senhor. Que eles tiveram e que nós também, né, temos, de estar junto em comunhão para perseverar na tribulação. E o que eu entendo aqui? Primeiro ponto, para nós podermos desenvolver a nossa chamada espiritual, aquilo que às vezes Deus usa Deus fala, eu tenho um chamado na palavra, eu tenho chamado, você vai ser um grande líder de multidão, você vai ser isso, vai ser aquilo. Primeiro ponto é ficar. Ficar aonde? Na Jerusalém. O que a Bíblia fala que é Jerusalém? É a cidade de Deus. O que é, por que a cidade de Deus? Os discípulos, outro dia o Senhor colocou no meu coração algo muito tremendo, que muitas vezes a gente fala assim, eu não sou nada, né? Eu não posso nada, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, que muitas vezes a gente... Talvez você até limite o próprio Espírito Santo, porque quando você diz, eu não sou nada, a palavra que nós acabamos de ler ali diz assim, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto, quer dizer, você vai ser revestido de poder de Deus. Então não é o nosso poder, o poder vem do Senhor, e o Espírito Santo falava assim para mim, filha, 12 homens mudou a história do mundo. Mudou ou não mudou? Os discípulos de Jesus mudaram ou não mudaram? Através do sacrifício de Jesus. Mudou a história da humanidade. E será que nós, de repente aqui, outro dia eu fiz essa pergunta lá na igreja, a gente está em mais de 12 aqui? O que a gente pode revolucionar se a gente se unir? E eu vejo aqui, essa passagem de Jerusalém, a casa de Deus, os discípulos, eles ficaram ali todos unidos o quê? Para se fortalecer. Então a casa de Deus é o lugar de você o quê? Se fortalecer. Você vem para a igreja, você aceita Jesus, né? Você passa, no caso da Oliveira, pelo trilho da liderança, você vai ser desenvolvido para você poder estar ajudando mais alguém. Só que assim, se você não aprender, se eu não aprender, se nós não nos curarmos, um doente pode levar outro doente? Sim ou não? Não. A palavra do Senhor diz, né, que não. Que primeiro nós temos que nos
limpar de todo mal, temos que tirar tudo que nos impede. Mas para que nós possamos reconstruir tudo isso, é preciso destruir, né? Destruir o quê? Quando a gente vem para Jesus, que a gente aceita o Senhor, que a gente começa no caso, essa nova visão que a igreja está entrando, que é maravilhosa, essa visão do cuidado. Eu não sei, muitos aqui, eu acredito que tiveram que desconstruir tudo que você aprendeu até então. Amém? Por quê? Nós precisamos desconstruir os nossos valores e construir, para que Jesus habite com poder em mim e em você. Nós precisamos tirar os nossos valores e colocar os valores de Jesus. Amém? Essa semana eu ouvi uma palavra assim. Então, eu me arrependi muito, porque o conselho que me deram foi o seguinte: essa pessoa já te humilhou demais, essa pessoa já fez isso com você, já fez aquilo, você tem que largar dessa pessoa. E essa mulher seguiu esse conselho, e essa semana eu fui fazer uma visita lá, e eu orando com essa pessoa, ela falou assim para mim: pastora, se eu tivesse aprendido essa palavra aqui há tempos atrás, quer dizer, se ela tivesse os valores de Deus e não os valores dela, ela não teria feito o que ela fez, né? Que foi se separar, tal. Amém? A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Então, no tempo que nós estamos na ignorância, amém. Mas o que acontece? Quando nós não temos os valores do Senhor para caminhar com Ele, a gente se machuca demais, né? Porque a nossa direção é totalmente errada. A Bíblia diz assim, ó, que os humilhados serão exaltados. No caso dessa moça que falou comigo, o conselho do mundo qual que é? Não deixa ninguém te humilhar. E a gente sabe que aí fora é assim que funciona, né? E a gente sabe também na teoria que a palavra do Senhor nos ensina. Mas é o que eu sempre falo para mim mesmo, né? A palavra do Senhor, ela é tão simples, mas é tão difícil de se colocar em prática. É fácil você perdoar uma pessoa que te ofende? É fácil você amar uma pessoa que te despreza, que pisa em você, que te humilha, que está sempre falando mal de você? É fácil você amar ela? Sim ou não? Quem está ligadinho aí diz amém. Glória a Deus. É fácil? Não é. Mas a palavra do Senhor diz que nós conseguimos, através do quê? Do poder de Deus. Então, para que haja esse chamado, nós temos que estar aonde? Em Jerusalém, na cidade de Deus, aprendendo na comunhão com os irmãos. É no corpo de Cristo que nós nos fortalecemos. É na igreja do Senhor que nós aprendemos, né? É junto, é na comunhão, não é separado e nem, né, fazendo do teu jeito, não. É junto na comunhão. É em Jerusalém. Então nós temos que o quê? Primeiro ponto é ficar. Eu coloquei aqui um exemplo de uma pessoa, de um escolhido, né? Que foi escolhido a dedo. Aqui eu digo para você que o Senhor Jesus, Ele chama e capacita aqueles que dizem: eis-me aqui. Um dos que ficou no meio ali e que não conseguiu desconstruir os valores dele, né? E que acabou sendo condenado, né? Só Deus sabe para onde, mas que o final não foi muito bom. Um dos 12 discípulos que foi Judas. Judas, ele era do corpo de Jesus, fazia parte do corpo, ele estava em Jerusalém. Judas era um dos 12 que caminhava com Jesus ali, mas o que aconteceu com Jesus, com Judas? Traiu Jesus. Por quê? Porque ele não conseguiu. Por isso que talvez eu não consiga, eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração a importância de hoje nós tomarmos a cruz de Cristo e falar: Senhor, que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Para quê? Para que os meus valores sejam desconstruídos.
né? E o valor de Cristo venha se reconstruir em mim para quê? Para que o poder dele, não o meu, porque nós não somos nada, né? Nós sem Cristo não somos nada e não chegamos em lugar nenhum. Como diz aquele louvor, acho que é Lauriette, no Nonato, não sei, que diz assim: sem Jesus não dá. Você não adianta nem tentar, você não vai conseguir. Que você pode até ter tudo, as coisas mais belas do mundo, mas sem Jesus não dá. Então não adianta, o homem sem Deus não é nada. Então o primeiro ponto para nós, nesse ano, começar a reconstruir a nossa chamada com Deus é ficar em Jerusalém, ficar na obediência, ficar debaixo da sua liderança, ficar sendo discipulado, ficar debaixo da submissão, ficar em Jerusalém, a igreja de Cristo. Segundo ponto, para que nós possamos, eu quero que você abra ali em Atos, para que nós possamos conseguir essa renúncia. Primeiro nós temos que ficar nos pés da cruz. Atos capítulo 1. E o verso de número 8. Amém? Todos acharam? Então vamos ver ali. Vamos ler todos juntos. Eu gosto que a igreja leia junto para interagir, para estar, né? Quando a gente fala, a gente memoriza, né? Aliás, quando a gente fala, a gente cresce. Então vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Glória a Deus. Os apóstolos estão indo para os confins da terra, já foram aprovados, tá vendo? Viu que benção? Eu estou começando a gatinhar, estou aqui em Jerusalém, estou saindo, estou tentando ser aprovado de Jerusalém, né? Ah, já fui para a Judéia? Então tá bom, já estou em Judéia. E a minha mãe, se a minha mãe falou, ela sabe, né? Glória a Deus. Então, aqui a Jerusalém é a casa de Deus, né? Então, o segundo ponto para nós conseguir esse ano ter o seu chamado, porque eu sei, irmãos, eu sei do que eu estou falando, não existe maior realização na vida do ser humano do que você estar, sabe assim, deitar com aquela consciência tranquila. Eu já fui para a célula, fui fazer minha visita, fui para aquele curso que tem de manhã aqui quando tem, fui para a igreja, ganhei uma alma, meu Deus, que alegria. Não tem maior realização quando você serve ao Senhor do que você vê os frutos do Espírito Santo sobre a sua vida ali. Então o segundo ponto é ser revestido. Revestido do quê? Do poder de Deus. Ó. Mais recebereis, na minha Bíblia está escrito poder, que o Espírito Santo é poder, é virtude, né? Recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, quer dizer, tanto na casa de Deus, tanto aqui, sabe aquilo assim que às vezes a pessoa chega e fala: nossa, mas aquela irmãzinha lá daquela célula, é uma benção aquela irmã, não é? A irmã Cláudia, ó glória, né? Nossa, que benção que é aquela irmãzinha, o pastor é uma benção. Então você já está sendo testemunha em Jerusalém, que é a casa de Deus, amém? Mas eu costumo, né, dizer que dentro da casa do Senhor é fácil a gente dar bom testemunho. Às vezes não é, mas é um pouco mais fácil, né? Dar testemunho dentro da igreja. Porque aqui ninguém nos conhece. Agora, ali o segundo ponto, Judeia. Sabe onde que fica? A gente começa Jerusalém, casa de Deus. O que a Bíblia fala? Primeiro Deus, depois qual é o princípio de Deus? Família. Certo? Primeiro Deus, depois a família. E dentro da família? Que nem muitas vezes as pessoas perguntam, né? Ah, é uma bênção. Mas o que o seu marido diz que você é? Seu marido fala que você é uma bênção?
Seu esposo fala, né, que você é uma bênção. A sua mãe fala, o seu tio, seu primo, sua avó, sua família. Qual é o testemunho? Porque nós temos que ser primeiro aprovado na casa do Senhor, pelos apóstolos, né, pelos teus líderes. Mas os líderes, é claro que tem o Espírito Santo, que vai, a palavra do Senhor diz assim, que aquele que usa de engano, ele não permanece. Então, por mais que tente enganar a liderança, tente mostrar que é uma coisa que não é, não tem problema. Com Deus é só uma questão de tempo. Por isso que nós temos que ser transparente, porque é só uma questão de tempo. Está usando de engano, é só uma questão de tempo. A palavra do Senhor diz que o Senhor não pode negar a si mesmo, né? Então ele, os olhos que tudo vê, se está errado, com o tempo aquela pessoa acaba, né, mostrando não só para ela, mas como diz lá em Isaías, né? Aquilo que você faz em oculto, eu, o Senhor, vou trazer à luz para que todos vejam. Então, é uma questão de tempo. Mas, enfim, às vezes, por nos enganar a nós mesmos, tentamos enganar a liderança. Mas dentro da sua casa, que eu acredito seriamente, né, que é o maior chamado. Quem é aprovado dentro de casa, está pronto para sair para Samaria, que é em volta da sua casa, né? Lá para fora, no caso São José dos Pinhais, os outros lugares aí, ainda não cruzou a fronteira, está dentro. Baseado no quê? Nós temos que ser o quê? Revestido. O inimigo luta para você deixar a sua cruz, porque ele sabe que só através dela que você poderá cumprir o seu chamado, que é ide por todo mundo. Quem aqui tem desejo de ir para as nações? Né? Quem aqui tem chamado? Muitas pessoas têm. Eu não tenho, irmãos, eu sempre falei, né, que eu não tenho vontade. Eu gosto de ficar na igreja, mas o meu esposo tem, né? Então, tem pessoas que têm chamado, porque é Deus que chama. Cada um desenvolve aquilo pelo qual foi chamado. Então, assim, o que o diabo vai fazer? Primeiro ponto, se ele destruir a nossa casa, a nossa família, ele conseguiu destruir tudo. Amém? Baseado no que eu digo isso? Entendemos que a casa, a família, para quem é casado aqui vai entender o que eu vou falar agora. Eu acredito que o casamento é o maior chamado que existe para uma maturidade, né? É onde a gente aprende mesmo a crescer, a desenvolver na obra do Senhor Jesus. Então, para que haja esse crescimento na nossa vida, para que você saia de Jerusalém, saia da igreja. Ah, pastora, eu quero ir fazer a obra, né? Apóstolo, eu quero ir lá pregar. Então, o que acontece? Nós temos que ser aprovados. Existem certas áreas estabelecidas por Deus para que a gente possa desenvolver essa chamada. Vamos ver ali o que diz em São Mateus 10. São Mateus 10, capítulo 34. Vamos ler até o 39 daí, para a gente entender bem. Vou ler ali que eu vou ler junto com os irmãos para vocês entenderem. Isso aqui são palavras de Jesus. Amém? Olha o que Jesus está falando para mim e para você. Como que a cruz de Cristo, né? Ela nos confronta. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer... Pode pôr no outro. Porque eu vim pôr dissensão entre o homem. Eu vim pôr dissensão, o homem contra o seu pai, a sua filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz
e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai o quê? O que nós temos que fazer para achar a nossa vida em Cristo? Perder. Temos que desconstruir. Sabe aquilo que você fala? Eu falei tanto tempo isso. Eu sou assim. Eu sou assim. Então, só o eu, quando começa o eu na nossa vida, se não for o grande eu sou, já está errado. Né? Já está errado. Então, se eu sou assim, eu preciso mudar. O que a gente leu ali? Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem que são os nossos inimigos, então? Mas daí a gente pensa assim, mas não é contraditório? Lembra que eu acabei de falar sobre a cruz de Cristo? Para estar exaltado com Deus, você tem que estar humilhado aos pés dele. Senão, não tem jeito. Então, anda no negócio tudo na contramão com Jesus, né? Como que os inimigos da minha casa, como que os meus inimigos serão os meus próprios familiares? Por quê? Palavras do livro de Michael Murdock, tá? Para não dizer que eu estou plagiando aqui. Os amigos me fazem bem, mas os meus inimigos me promovem. Quando a gente começa a entender esse princípio, você começa a ter um crescimento. Por quê? Os amigos fazem bem, não fazem? Ai, você está tão bonita hoje. Ai, que benção, parabéns. Isso é aquilo. Ah, não tem vezes que um amigo teu fala uma coisa e você não quer confrontar, não quer brigar, não quer distorcer? Você só fica... Por quê? Porque os amigos, né? Isso para você crescer, depois que você cresce, não. Depois que você cresce, daí é outra coisa. Mas para você desenvolver o seu chamado, os amigos te fazem bem, mas o teu inimigo é aquele que vai te fazer crescer. Então, se você entender esse princípio esse ano, você vai crescer, eu vou crescer. Amém? E daí, voltando para dentro de casa, então. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, ó. A minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Certo? É contra os principados, potestades, demônios que agem nas regiões celestiais. Então, a minha luta não é contra a pessoa. A minha luta, por quê? Porque se eu estou buscando de Deus uma integridade, o caráter de Cristo, Cristo estava errado? O que Jesus Cristo falou quando Pilatos ali lavou a mão, falou, eu vou lavar a mão porque eu quero ficar livre do sangue desse inocente, porque eu não vejo culpa nele. Pilatos chegou e falou assim, você não vai se justificar? Estão falando que você é o rei de judeu, estão falando que você fez isso, fez aquilo. O que Jesus olhou para ele e falou? Tu o dizes. Jesus não podia ter se justificado? Ali, na cruz do Calvário, no monte, né, ali quando ele estava orando, eu acho tão bonita essa passagem, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele podia mandar fogo, queimar o diabo na hora, porque essa autoridade está na mão dele, mas não, ele cumpriu tudo certinho, para mostrar para nós, que ele venceu, e nós também podemos vencer como carne, como ser humano, nós podemos vencer as obras do inimigo. E por que os da casa são os nossos próprios inimigos? Por quê? Porque quando a gente vem para Jesus, a gente vem cheio dos nossos costumes lá de fora. E muitas vezes ficamos muito tempo na igreja com os nossos costumes, né? Com os nossos costumes de lá de fora, de achar que é assim, que é assado. Não. Mas dentro de casa, aquela pessoa te observa 24 horas. O seu filho está te vendo 24 horas. A sua mãe, quando você tem essa afinidade com a sua mãe, ou com o seu pai, né, nos parentes, o seu marido, a sua esposa, eles estão ali 24 horas. E sabe o que acontece? Algo que confronta eles em você. Sabe aquilo que a gente costuma dizer assim, que o que eu vejo de errado nela é o reflexo do que tem em mim? Isso é verdadeiro, porque aquela pessoa, todas as vezes que ela se sentir
ofendida, ou se ela se sentir, ela vai chegar e vai falar, ó, você é muito isso, você é muito aquilo, você é muito faladeira, né? As mulheradas aí. Ou será que é só eu que escuto? Você é muito faladeira, já está acabando isso lá em casa, graças a Deus. Você fala demais, não é verdade? Então aquela pessoa está ali do teu lado te confrontando. E se você tiver o amor de Cristo na tua vida, você vai falar, não, eu vou mudar. Porque a palavra do Senhor diz que eu estou errado, então eu vou mudar. A palavra do Senhor diz que eu estou errado, mas é fácil mudar? É fácil mudar, irmãos? Não é fácil mudar. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por esse motivo, Deus nos ordena a ficar na casa dele. Lembra lá? Ficar em Jerusalém? E não na nossa casa, assistindo televisão, assistindo DVD, mexendo no celular, computador. Nós temos que vir para a casa do Senhor para nós crescermos aqui. Depois que você crescer aqui, tiver fortalecido aqui, daí na sua casa você começa. Porque a igreja, pela palavra do Senhor, tem o significado da casa de Deus, né? Primeiro Deus, depois a família. Então depois você vai para sua casa. Foi aprovado na sua casa? É fácil ser aprovado em casa? Não, não é. Dependendo quando começa o processo, parece que você está vivendo com o inimigo ali, não parece? Verdadeiramente é o inimigo mesmo, né? O inimigo no sentido de distância, no sentido de repente mães aqui que que têm filhos que ainda não estão na igreja, esposa que tem filho que não estão ainda na igreja, entende o que eu estou falando, né? Por quê? Porque é tão contraditório e você tem que o quê? Muitas vezes a gente pede oração na igreja, chega dentro de casa, eu já ouvi muito isso. Fulana é o diabo de saia. Fulano vai para a igreja, mas dentro de casa E já de contrapartida, eu já ouvi, porque a gente, eu já vi muitas histórias de pessoas que chegam para mim, de eu ir orar nas casas e o marido fala assim: olha, eu não tenho que falar dela, eu aqui não presto. A Luzia sabe de uma situação dessa, né, Lu? De uma grande menina, uma grande mulher de Deus. Não, eu não tenho que falar dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de respeito. O problema está em mim. Entendeu? Então, tipo assim, por quê? Porque não é fácil. Não é fácil muitas vezes você ganhar aquela pessoa que está do teu lado. Esse ano eu falei, eu fui para o encontro com Deus trabalhar e o Senhor me confrontou muito e eu comecei a entender, né, começou a ter um crescimento na minha vida, eu comecei a ver as coisas diferentes. Porque aqui muita gente acha que não sabe, mas eu não fui assim criado pela minha mãe, né? Não tive mãe, foi uma vida, eu tenho um histórico assim bem difícil. E daí o que aconteceu? Eu me casei, né, com meu esposo, comecei a servir ao Senhor, minha vida maravilhosa, né, evangélica, é muito bom servir ao Senhor. Daqui um pouco minha mãe começou a ficar doente, né, a maioria das pessoas aqui vê, às vezes eu venho aqui com ela, mas até o ano passado, irmãos, até eu ir para o encontro com Deus, eu ajudava assim, sabe aquilo que eu falei? A gente pode enganar a tua liderança, né, pastor, os obreiros, mas eu ajudava assim, eu vou fazer minha parte, né? Eu dava dinheiro, levava de vez em quando no médico, fazia isso, fazia aquilo. E sempre lutando. E quando eu fui para o encontro de Deus, eu voltei e o Espírito Santo falou para mim assim, ó: você quer quebrar a maldição na sua vida? Eu falei: Senhor, eu comecei a fazer uma campanha. Senhor, quebra toda maldição na minha vida, eu não aceito viver debaixo de maldição. Eu estou na tua casa, começa a revelar o que está acontecendo. E uma das coisas, irmãos, foi só uma das coisas que Jesus me pegou bonito ali. O Senhor falou assim para mim: tá, você quer quebrar a maldição? Eu quero. Qual é o meu princípio para se quebrar a maldição? Com a sua mãe. Falei: poxa vida, com a minha mãe eu acho que não tem nenhum, né? Eu acho que não tem nenhum princípio. Eu não faço nada, eu sou uma filha tão maravilhosa para ela. E aí o Espírito Santo me confrontou.
falando assim, pois é, honra o seu pai e a sua mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a face da terra. Quando o Espírito Santo falou isso comigo, irmãos, caiu a ficha, eu falei, meu Deus. Então eu comecei a entender que não é aquilo que uma das coisas que a apóstola falou na salinha ali, não é peso, não é obrigação. Você não faz por obrigação. Tudo para Deus tem que ser com excelência. E eu entendi que não era então, tipo assim, uma coisa que a minha família ficava me afrontando. Porque o ano passado, está ali o apóstolo, se lembra, né, apóstolo? A luta que eu passei. Eu passei luta, ou fiz os outros passar, não sei. Que ficaram que queriam, porque queriam viajar, porque eu tinha cuidado da minha mãe, porque eu com o trabalho da igreja, que eu fiquei, no ano passado a gente fez a janta de Réveillon aqui, e eu cheia de coisa para fazer, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu acabei de falar? Quem que é os seus inimigos que te fazem crescer, que te promovem? Os da casa. Então aí o Espírito Santo começou a me fazer entender assim, filha, isso aí não é uma dificuldade para você. Isso aí é uma oportunidade que Deus está te dando de quebrar a maldição na tua vida. Porque como que se quebra a maldição? Só através da palavra de Deus, não tem outro jeito. Se Deus está falando, irmãos, que você tem que honrar, não interessa se não te criou, se te bateu, não interessa se te abandonou, não interessa o que fez. Você tem que honrar e ponto final. Deus sabe o que está falando? Sim ou não? Então se Ele está falando que tem que honrar, sim ou não? E eu falei, mas puxa vida. E irmãos, para a glória de Deus, o processo começou. Hoje em dia tá aqui meu esposo, testemunha, né? É o maior carinho que eu tenho. Quando a minha mãe vai chegando, eu já vou no mercado um dia antes com o Abner, já vou ensinando ele, né? Falo, filho, vamos lá no mercado comprar aquelas coisas que a avó gosta, vamos comprar isso para a avó, vamos comprar aquilo. Pego ela no final de semana, levo no shopping, levo passear, compro presente, e isso está se tornando uma coisa cada vez mais leve. Quando chega a hora dela ir embora, eu já fico triste. Esse dia eu quase briguei com a minha irmã, que eu não queria levar ela embora. Falei, deixa ela posar aqui. Minha irmã tinha um compromisso na terça. Falei, deixa ela que pose aqui. Daí ela fica segunda, terça, você já pega ela. E o que é isso? Deus começou a trabalhar de uma maneira maravilhosa na minha vida. Deus está fazendo coisas tremendas, que daqui uns dias, irmãos, nós vamos estar testemunhando de grandes vitórias que Deus está fazendo na nossa vida. Por quê? Quando você obedece, sabe o que você faz? Quando você obedece ao Senhor, você transfere toda a responsabilidade para Ele. É tudo dele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando você obedece, eu estou dando o exemplo da minha, né, porque o resto ainda não está completo. Está alinhado, mas não está completo ainda. Mas um dos exemplos é esse da minha mãe. Muitas vezes você acha que está passando prova na família, e não é prova, é Deus te dando a oportunidade de quebrar a maldição, de se inclinar para a palavra do Senhor Jesus, né? E esse entendimento é só o poder de Deus para nos dar, irmãos, né? É só a cura da sua alma, é só quando você realmente se prontifica a dizer, Senhor, eu quero ser curada, né? Eu falei, ano passado, Deus, se tem alguma coisa na minha vida, e eu achava que não tinha, meu Deus, se tem alguma coisa, Senhor, o Senhor trabalha, então, porque eu não quero mais, sabe, que a palavra do Senhor diz lá em Isaías, o jejum perfeito, acho que é Isaías 53, que fala, o jejum perfeito, que tira as algemas da tua perna, que tira as ataduras, te liberta dos aguilhões. Muitas vezes a gente faz jejum, fica só sem comer, né? Termina o jejum, quebra o pau, briga, eu não vou fazer, mente, engana. São detalhes pequenininhos que o Espírito Santo está vendo que você está fazendo. E não vai receber, porque lá em Isaías, acho que é 53 fala sobre a cura. Acho que é 57 ou 54, 56, por ali. Isaías que fala do jejum perfeito. Qual que é esse jejum perfeito?
58. Aí, depois vocês leem em casa, porque ele é bem grandão, tá bom? Agora não dá para ler. É o jejum que te liberta. É o jejum que faz abrir os teus olhos. E aí, depois que eu aprendi isso, eu comecei a orar: Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque eu quero ver. Abre os meus ouvidos, Senhor. Afina os meus ouvidos aqui, ó, porque eu quero ouvir a sua voz. Porque tem coisa que se as pessoas falam para você, você se ofende. Então é você e Deus, né? O seu chamado é você e Deus. O seu segredo do seu chamado está escondido na sua rotina diária. E é aqui que nós vamos, né, focar bastante o nosso desenvolvimento espiritual esse ano. Qual que é a sua rotina diária que você precisa fazer para estar alinhado com Deus? Jejum e oração. Eu fiz um propósito outro dia e o Senhor falava isso no meu coração. Você quer algo que você quer algo grande? Se você quer algo que você nunca teve, então faça algo que você ainda nunca fez. Para Deus, tá bom? Para o Senhor Jesus. Que foi aqui na virada do ano, acho que foi na virada que o apóstolo trouxe aquela palavra profética, né, apóstolo? Do aniversário do apóstolo. Eu peguei o meu voto, né? Tinha colocado uma quantia bem pequena mesmo, porque era o que eu tinha. De verdade era o que eu tinha. Coloquei dentro do voto e vim para a bolsa, e coloquei dentro da bolsa e vim para a igreja. Quando eu cheguei aqui, irmãos, aquela palavra foi mexendo tanto comigo. O Espírito Santo começou a falar comigo assim: você quer? Você quer? Olha o segredo da palavra, né? Estou falando para vocês da palavra de Deus. Crê no seu profeta e prosperarei. Crê. Você consegue crer no profeta? O problema é do profeta se ele está falando coisas que não é. Mas é claro que não é o caso do apóstolo. Ele estava falando, pregando por dentro da palavra do Senhor Jesus. Sobre a história lá de quando ele veio trazer Eliseu, que ele veio trazer, tinha só, a mulher tinha só uma farinha, um pouquinho, para ela fazer um pãozinho para ela, para o filho, para eles comer e morrer, né? O que ele falou? Não, primeiro faça para mim, depois você faz para você. O que aconteceu? Diz a palavra do Senhor que veio uma grande prosperidade, veio uma grande bonança ali, que nunca mais aquela mulher padeceu necessidade. Por quê? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, e com aquela palavra assim, eu fiquei meio ousada dos tempos para cá. Porque eu falei: olha, o profeta tem que ser ousado? Você consegue imaginar você, como mãe, ou eu, qualquer um de vocês, chegar na casa de uma pessoa, falar: eu chego ali na casa da apóstola: oi mãe, tudo bem? Mãezinha querida, eu amo tanto minha mãe. Ô mãe, eu vim aqui tomar um café. Mas eu só tenho um pãozinho para dar para Rafa. Você acha que eu ia ter coragem de falar: não, deixa ela sem o pão, dá para mim primeiro, porque eu sou profeta de Deus? Vocês acham que eu teria essa coragem? E eu aprendi na mensagem do apóstolo que eu tenho que ter essa coragem. Tenho, irmãos, eu já tenho feito tantos desafios por aí que o Senhor, olha, outro dia, acho que não está aqui, a irmã estava comigo lá no Vitória Régia, acho que eu nem consegui contar isso. Tenho vivido uns testemunhos muito lindos da parte do Senhor. Eu cheguei num lugar e a irmã falou assim, a mulher que eu fui lá na casa orar, pediu para mim orar para a criança, eu orei para a criança, o demônio manifestou na mulher. Quando manifestou na mulher, eu olhei para ele, eu falei: em nome de Jesus, aqui não tem, porque eu não gosto dessas coisas, falei: em nome de Jesus, aqui você não vai fazer arruaço. Ele olhou para mim e falou: eu falei assim: aqui você escutou a palavra? Quando eu falei escutou a palavra, sabe o que ele falou? Eu escutei e eu sei quem é você. Aí eu falei: opa, então o que você tem que ser? Você tem que ser conhecido no céu, mas você tem que ser conhecido também no inferno, sabia? Você tem que ser ousado. O que é ser conhecido no inferno? É quando você começa a passar por tribulação, começa a passar por dificuldade, mas Deus está trazendo para você um crescimento. E muitas vezes a gente acha que, eu vou ficar em casa chorando, meus problemas, vivendo. Não, deixa teus problemas lá na tua casa, né? Vai cuidar dos problemas para o Senhor e deixa que Jesus cuida do seu.
Amém? Se você não pode cuidar do seu problema, deixa Jesus cuidar para você. Que Ele cuida. E irmãos, olha, graças a Deus eu fiz o meu voto, né? Consegui pagar, glória a Deus. Paguei tudo meus votos mês passado. Fiquei bem firme com o Senhor Jesus. E estou aqui, né? Testemunhando de grandes vitórias. Outro dia, acho que eu vou deixar para o pastor Valdir testemunhar da benção. O Senhor nos deu uma benção maravilhosa. Então, o que é isso? Você quer crer? Você quer receber? Você tem que crer na palavra que sai do altar. Amém? Tem que crer na palavra. Então, qual que é o segredo para nós desenvolvermos a nossa vida diária com Deus? Jejum, oração e leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Também é uma coisa que eu tenho, né, batido nessa tecla com Deus. Tenho tirado tempo. E quanto mais eu procuro, irmãos, tirar tempo para Deus, mais eu vejo que eu não dava tempo nenhum com qualidade. Porque Deus, Ele não quer muito de nós, né? Ele quer só a nossa qualidade de tempo. Então, somente orando, jejuando e com a leitura da palavra do Senhor é que nós vamos poder renunciar a nós mesmos. Amém? E quando nós renunciarmos a nós mesmos, aí sim, nós vamos ter o equilíbrio. E o equilíbrio que a palavra do Senhor nos diz, ela vem através do quê? E eu vou falar aqui sem medo de errar, né? Que um dos caráteres de Deus é o amor. Aliás, é o maior, né? A Bíblia diz lá em Gálatas que contra esse princípio não existe lei. Se você tiver o amor de Cristo, o amor do Senhor na sua vida, não tem lei que vai te condenar. Lei quem que é? Lei é a palavra do Senhor, né? Esse livro de lei aqui foi feito para nos proteger. Ele nos protege. Ele diz que você tem que amar, você tem que amar. Se você amar, você está protegido. Ele diz que você não pode roubar, você não pode roubar. Se você roubar, se você não roubar, você está protegido. É os 10 mandamentos lá. Ele diz para você não matar. Se você não matar, você está protegido. Tudo que você faz em obediência à palavra do Senhor, você está protegido pelo Senhor Jesus. Vamos ler ali em 1 Coríntios 13, do verso 1 ao 13. Para nós acabarmos daí. E nós vamos estar orando. Capítulo 13 daí. 1 Coríntios, capítulo 13 e o verso 1. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. Veja só que tremendo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o quê? Não tivesse o quê, igreja? Esse é um dos caráteres de Deus, né? Como eu disse, é o maior, né? Do caráter, que define o caráter do Senhor. Seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada se aproveitaria. Vamos ler todos juntos para nós entender o que é o amor? Porque muita gente acha que amor é que, ai, como eu sinto de te abraçar, como eu sinto de beijar, de estar pertinho de você. Vamos se colocar de pé, que daí a gente já vai estar encerrando. Eu quero que todos nós leamos, para nós memorizarmos direitinho, Veja só, o que é o amor de Deus, né? O amor do Senhor, que todos esses passos aqui que nós temos que avançar para conquistar esse amor. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Não se ensoberbeça.
O maior desses é o... Glória a Deus. Aleluia. Mas o que? Nós temos que entender que não é o seu amor, não é aquela paixão, é o amor de Deus. Você viu tanto de coisa que ali que a gente tem que ter? Tem que suportar, tem que sofrer. O amor é benigno, ele não se importa, ele não está preocupado com nada disso. Então, eu quero... eu escolhi um louvor ali, daí se eu queria tocar aquele louvor ali. Pode ser? Os levitas? Desculpa que eu estava... Né, o Espírito Santo colocou um louvor no meu coração. E esse louvor, eu acho que ele fala bastante com a gente. E eu gostaria que nessa noite, você que quer crescer. Por quê? Como diz a palavra, o versículo que nós lemos, né? Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto você seja revestido do poder de Deus. Depois vai para Samaria, para a Judeia e aos confins da terra. Quem quer ultrapassar os continentes ali, que tem promessa como apóstolo e apóstola? Amém? Então você que quer, você tem que buscar do Senhor esse chamado. Porque o chamado não é do homem, é do Senhor. E o Senhor é quem capacita. Então eu quero chamar você aqui na frente para nós estarmos orando. E você vai colocar diante do Senhor nessa noite: Senhor, eu quero crescer. Eu quero, quem sabe, né, você não tem o chamado para ir para fora, mas você tem um chamado de Deus. Pode vir, irmãos, pode vir todos vocês, né? Eu vou pedir para o Rafael colocar lá o louvor. E nesse louvor, nós vamos estar orando e pedindo para o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? O que nós lemos ali? O amor de Deus não é para criança. O amor de Deus diz ali que quando eu era menino, eu fazia que nem menino. Agora eu não sou mais menino, agora eu cresci. Então se eu cresci, eu tenho que ter esse amor de Deus. E se eu não tenho, eu tenho que pedir para quem tem. Amém? Então eu quero que você feche seus olhos. Esqueça de todo mundo que está do seu lado aí. E medita nesse louvor. E começa a falar com o Senhor Jesus. Vou pedir para alguém apagar a luz lá. É o costume da igreja. O povo ficar bem à vontade. Aleluia. Medita nesse louvor. Pode meditar. O apóstolo pode ir lá, apóstolo. Tá? O apóstolo. Aleluia. O Senhor vai renovar muitas pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Começa a falar com ele. Ele conhece a força. Aleluia. E a fraqueza. Fala para ele que você quer sim essa cruz nessa noite. Com o sangue Começa a pedir esse crescimento, o teu chamado. mundo seu valor. Começa, o Espírito Santo já está despreze a sua colocando propósito em muitos cruz. corações. E eu estou falando aqui para você ter certeza que é Deus que está falando com você. Tem pessoas que já estão com o Espírito Santo colocando aqui, ó, para você fazer um propósito de jejum. É Deus que está mandando. Aleluia. Tem gente que já está com um propósito de oração aqui. É o Espírito Santo que está falando com você. Aleluia. Para você. Quem pode glorificar o nome de Deus? Glorifica. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso Aleluia. da glória. E vai descer o peso da glória de Deus sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não despreze sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Aleluia. Jesus. Esquece dessa pessoa que está do seu lado. Isso é você e Deus agora. É você e Ele. Aleluia.
Ele está preparando para você nessa noite essa oportunidade. Aleluia. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Ele tem recompensa hoje pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel. É o domínio sobre a carne e a boca. Aleluia. Glória. Se souber quiser que está orando. Aleluia. Pode orar que o Senhor vai derramar um santo. Já está derramando sobre a sua cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando. Aleluia. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou: com o sangue de Jesus, clamou o seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. Pegadas de Jesus, são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Yeah. Pra você. Yeah. Pra nós. Seja lindo. Aleluia. Glória a Deus. Minha irmã, Gisele, olha só. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. Quem pode glorificar o nome de Deus? Glorifica. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece
renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não me entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Ele tem recompensa hoje pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel. É o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sempre Deus. A trajetória certa Ele escreveu. Aleluia, 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 aleluia. Glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor. Mais forte que é para Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Pode subir.